Iniciando então o nosso estudo de hoje, Revista Espírita, mês de janeiro de 1860, nós iniciamos na semana passada o estudo do artigo O Espírito de um lado, o Corpo do outro. Conversa com o espírito de uma pessoa viva. Esse é, portanto, para nós aqui o segundo encontro. Nós vimos também o magnetismo perante a academia, que foi aquele artigo que Kardec publicou. Então, só para a gente contextualizar, nós lembramos aqui no boletim que nós vimos na edição de 59, 25 de novembro de 1859, sessão geral. E aí então teve a leitura da ata, comunicações diretas. Nessas comunicações diretas, nós tivemos aqui Kardec então registrando. Kardec não, foi registrado aqui pelo secretário aqui da sociedade, Carta do senhor Conde de R., membro titular, retido em casa por conta de uma indisposição em que se coloca à disposição da sociedade para que esta faça com ele todas as experiências que julgar convenientes relativas à evocação de pessoas vivas. Aí depois aqui nos estudos nós tivemos, evocação do Sr. Conde de R. Essa evocação extraordinária pela extensão dos desenvolvimentos dados, com perfeita precisão e grande clareza de ideias, lança grande luz sobre o estado do espírito separado do corpo e resolve numerosos problemas psicológicos. Será publicada na revista de janeiro de 1860. Então nós estamos aqui nesse artigo e Kardec então faz a seguinte introdução. Nosso distinto colega, o Sr. Conde de R.C., dirigiu-nos a seguinte carta, ditada de 23 de novembro último. Então a carta mencionada lá no registro do boletim. Senhor Presidente, ouvi dizer que médicos entusiastas de sua arte e desejosos de contribuírem para o progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, legaram por testamento os seus corpos ao escalpelo das salas anatômicas. A experiência que assisti da evocação de uma pessoa viva, sessão da Sociedade, 14 de outubro de 59, não me pareceu muito instrutiva, por se tratar de uma coisa muito pessoal. Pôr em comunicação um pai vivo com a filha morta. Vocês se lembram que nós estudamos sobre isso lá na revista de 59. Pensei que aquilo que os médicos fizeram pelo corpo, um membro da sociedade poderia fazer pela alma, ainda em vida, pondo-se à vossa disposição para um ensaio desse gênero. Talvez pudesseis, preparando as perguntas antecipadamente, que dessa vez nada teriam de pessoal, obter novas luzes sobre o fato do isolamento da alma e do corpo. Aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como paciente para estudo, se tiverdes de acordo. Portanto, caso não haja contra-ordem, na próxima sexta-feira, deitar-me-ei às 9 horas e penso que às 9h30 podereis chamar-me, etc. Kardec coloca então aqui. Aproveitamos a oferta do Sr. Conde de R.C., com tanto mais interesse quanto, pondo-se à nossa disposição, pensávamos que seu espírito se prestaria de bom grado às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não o impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu em suas viagens em torno do mundo como capitão da Marinha Imperial, faziam que esperássemos de sua parte uma apreciação mais justa de seu estado. De fato, não nos enganamos. Em consequência, tivemos com ele as duas conversas que se seguem, a primeira a 25 de novembro e a segunda a 2 de dezembro de 59. Então nós lemos aqui, bom dia pessoa que chegou, nós vimos aqui então, primeiro na primeira carta, 25 de novembro, feita a evocação, perguntando se ele tinha consciência, onde ele se encontrava, se ele percebia ali a sua individualidade. Kardec foi aqui apresentando algumas questões básicas nesse início,
né, se o transporte dele foi instantâneo, se ele poderia perceber o trajeto que ele fez. Ele disse que poderia, mas ele não prestou atenção nisso, ele não se interessou em prestar atenção nesse percurso que ele teve, né? Então, perguntou se tinha ali a semelhança de um sonâmbulo, porque o sonâmbulo, né, nesse caso, ele fica consciente, ele apenas tem ali as suas faculdades modificadas, né? Perguntando aqui também se poderia fazer algum receituário, se ele tinha lembrança da sua existência. Aí Kardec fez aqui algumas perguntas, se ele se lembrava das atividades do dia, e a resposta que foi dada por ele foi que não interessava responder esse tipo de pergunta, que ele mesmo tinha feito, inclusive, né, quando elaboraram as questões, porque ele percebeu, né, que isso é tão banal fazer esse tipo de pergunta, que ele mesmo, né, acabou se constrangendo de ter proposto perguntar isso para ele mesmo, né. Depois aqui foi trazendo outras questões, né, sobre a doença que ele tinha gota, né, aquele problema na coluna, e aí então perguntou que remédio que ele poderia tomar, ele fez ali a própria indicação também. Depois ali também colocou, né, não, no caso dele, Braz, a resposta que ele deu foi assim: eu não quero responder essa pergunta, né, eu lamento de ter feito, porque ele mesmo elaborou, e ele percebeu que é o tipo de pergunta que os espíritos não gostam de responder, porque são aquelas perguntas para ficar testando, para saber se é verdade, se não é, né? Então, na verdade, ele disse assim: olha, eu não quero nem responder e lamento muito de ter proposto, porque é ele que elaborou essa questão, como eu falei, né? E o que mais aqui que nós temos? Aí, essa questão 20 é interessante. Desde que o evocamos por sua vontade e que vos pondes à nossa disposição para estudos, tende a bondade de descrever o melhor possível o estado em que vos encontrais agora. E ele coloca aqui, né, um estado bastante feliz e satisfatório, confortável, né, em que ele não tem ali preocupações com as questões do mundo, com as questões do dia a dia dele, né, o que teria na condição aqui de um espírito na condição de vigília. Se houve alguma modificação no seu corpo, ele disse que não, que agora, né, nessa questão número 21, ele já estava, se inicialmente ele estava ali com sono meio superficial, agora, né, nesse momento das questões, ele já estava ali com sono mais profundo. Perguntou se ele teria percepção de algum perigo à volta, se ele poderia aconselhar a um amigo que estivesse próximo, e se esse amigo tivesse a intuição, poderia receber esse aviso, né, mesmo estando encarnado, né, esse foi o detalhe. Ele, então, desdobrado, poderia aconselhar alguém que estivesse numa situação ali de perigo, ou mesmo ali numa situação, né, de dificuldade. E aí ele disse que se fosse médium seria mais fácil ainda. Ele perguntou aqui se o corpo dele se prende por algum laço ao corpo físico, se o perispírito, né, prende-se. O vosso espírito prende-se ainda por um laço qualquer ao vosso corpo? Ele colocou sim, tem plena consciência disso, e ele colocou que a descrição desse tipo de laço, né, parece ali uma luz fosforescente, mas que é difícil ter ali alguma explicação, mas que não produz nenhum tipo de sensação. Perguntou ali sobre o corpo dele, né, se a luz afeta, se a audição dele melhora. Ele colocou, né, que a visão acaba sendo a mesma, mas a audição acaba ficando mais sensível, né, ele tem ali percepção de sons. Perguntou como é que ele transmite o pensamento ao médium, sobre o vocabulário, né, se ele utiliza o vocabulário do médium para elaborar a sua comunicação, e Kardec perguntou se por acaso esse médium fosse um chinês, que não tivesse nenhum conhecimento do francês, se ele teria mais dificuldade. Ele teria que seria bem mais difícil, muitas vezes até impossível. Mas, em todo caso, só seria possível se o médium fosse bastante dócil e flexível para aceitar essa sugestão dos espíritos, porque inconscientemente o médium, como a gente já viu isso, né, acaba interferindo na comunicação dos espíritos, ele acaba participando, só que essa participação acaba ficando quase que um entrave muitas vezes. Então, se fosse um médium muito disciplinado, muito dócil, aí sim as coisas chamam. São vários nomes, né, Tic-Teco? Cordão de prata, cordão luminoso. Nós temos tanto André Luiz que faz uma colocação, Kardec coloca que esse cordão fosforescente, nós temos dentro da projeciologia, falam também de um cordão de prata, né? Então, cada filosofia, digamos assim, tem ali um nome para esse elemento que é observado durante os desdobramentos, né? E depois aqui no final, perguntando se o espírito desencarnado, se ele teria mais facilidade
de conversar com esse médium chinês, que colocaria ali essa certa resistência, diria assim que talvez pudesse, né? Então talvez fosse menor a resistência. Então a gente começa agora aqui, na questão número 31, nós paramos na 30 no nosso encontro passado, na semana passada, então a gente começa agora a partir da 31. Então é uma experiência bem interessante, nós vimos ali no início a ideia, né, que foi apresentada por esse conde, que muitos médicos, né, deixam em testamento o seu corpo para experimentos, para dissecação, para experimentos diversos, né, nas academias de ciência, porque é o estudo do corpo, né? Então estudar ali a anatomia é sempre importante. Hoje nós temos, né, nas universidades, principalmente nas faculdades de saúde, você tem laboratório de anatomia, onde são estudadas peças, né, peças anatômicas, que são partes de cadáveres que são ou de pessoas que fazem essas doações ou de indigentes que acabam sendo ali depois utilizados por essas instituições, né, sempre, claro, né, com amparo legal, geralmente, né. Então, nesse caso, como acontece essa doação do corpo para essas experiências, aqui então o senhor Conde de R já colocou então à disposição ele próprio como espírito para fazer essa experiência, né, em contato com uma pessoa viva, se baseando naquela situação que nós vimos em que o pai encarnado pediu para que fosse evocado, nesse caso, né, como pessoa viva, e também evocasse a filha que havia desencarnado. E os dois, então, incorporados, poderiam conversar. Essa conversa aconteceu, ela foi muito mais voltada para detalhes pessoais, de família, né? Então não teve muita coisa para poder perguntar para esse pai o que ele sentia, como é que era essa experiência, porque tudo girou em torno do encontro com a filha, que era o objetivo dessa evocação. No caso aqui, então, o Conde de R, ele então tendo esse espírito de ciência, esse espírito de investigação, ele então propôs que fosse evocado, né? Muito bem, questão número 31, então, dando sequência aqui nesse primeiro encontro. Vossa presença aqui fatiga o corpo? Absolutamente. Ou seja, né, não traz nenhuma interferência. Embora nós lembremos que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele comenta se o espírito em desdobramento, se ele pode cansar o corpo. E aí os espíritos responderam que é como se fosse um balão amarrado num determinado corpo. E esse balão agitando, né, poderia então provocar um certo cansaço no corpo físico. Então isso é possível. Nesse caso aqui, ele falou que não sente nenhum tipo de fadiga, até porque, né, a atividade que o espírito realiza naquele momento é uma atividade muito tranquila, não exige muita coisa dele. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, né, um espírito que faz ali um desdobramento, não um desdobramento programado, mas aquele desdobramento natural, e ele acaba depois seguindo aquela tendência que é característica dele, muitas vezes uma tendência inferior, uma tendência viciosa, em que ele acaba ali se envolvendo no plano espiritual em atividades desgastantes psiquicamente, também desgastantes vibracionalmente, e isso acaba depois se refletindo no corpo físico. A pessoa acorda mais desgastada, mais cansada, né? Geralmente a gente ouve também, fala muito sobre processos de obsessão. Enquanto o espírito passa por essa obsessão pelo desdobramento, enquanto ele adormece, quando ele acorda fisicamente esgotado. Então a gente vê uma relação, mas nesse caso aqui, ele não mostra nenhum tipo de cansaço, exatamente pela natureza daquilo que ele está vivenciando. Questão número 32. Vosso corpo sonha? Bem interessante perguntar isso, né? Porque inicialmente, nas questões anteriores, Kardec perguntou se ele tinha consciência que ele estava ali, né? Que o corpo dele estava lá descansando. Ele falou, sim, o meu corpo está lá e eu estou aqui. Aí Kardec coloca uma observação, achando bem interessante ele dizer que era ele que estava ali e o corpo estava separado. E aí Kardec, nessa questão 32, pergunta se o corpo sonha. A gente sabe que o sonho, na verdade, ele é uma característica do espírito, não do corpo. Então foi uma pergunta meio capciosa que ele fez aqui, para saber se o espírito tem essa consciência. E por isso ele coloca, né? Vosso corpo sonha? Não, justamente por isso que não se cansa. A pessoa da qual falais experimentaria por seus órgãos impressões que se transmitiam ao espírito. Era isso que a fatigava. Nada experimento de semelhante. Aí Kardec coloca uma observação, né? Ele faz alusão a uma pessoa de que se falava no momento, e que, em semelhante situação, tinha dito que seu corpo se fatigava, e havia comparado seu espírito a um balão cativo,
cujas sacudidelas abalam o poste que o retém. Observem que essa observação de Kardec foi exatamente a resposta que foi colocada no Livro dos Espíritos. Eu não tinha lido aqui agora, acabei me deparando com ela, que ele fala que o balão cativo amarrado a um poste. Então nós percebemos que o Livro dos Espíritos ele é constituído de respostas que trazem ali as orientações dos espíritos, mas também deduções lógicas que Kardec acaba encontrando, acaba chegando e submetendo depois à orientação dos espíritos. Essa expressão que ele utilizou aqui em 1860, em janeiro, vai ser a mesma observação que ele vai publicar na segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi publicada no mesmo ano. Então aqui também tem um detalhe interessante que mostra sobre a organização do Livro dos Espíritos, que nem sempre as perguntas são diretamente levadas aos espíritos. Muitas vezes Kardec percebe uma resposta e dessa resposta ele elabora a pergunta. Ele faz o processo contrário. E não simplesmente assim, colocando todas as perguntas. Esse foi o grande trabalho do codificador. Ele encontrava uma situação durante uma conversa, durante uma observação, ele via que aquele tema era interessante, então ele elaborava uma pergunta para encaixar aquela parte, que foi o que aconteceu nessa observação que nós vimos aqui. Então por isso ele coloca aquela pessoa que falava naquele momento em que semelhante situação teria dito que se fatigava. Então aquela pessoa se fatigava, ele não. E aí coloca assim, aquela pessoa mesmo havia comparado então, aquela pessoa em sonho nesse caso, fazia então essa comparação do balão cativo que sacudia aquele poste que o retém. Então o poste nesse caso acabava ali mostrando esse cansaço, esse esgotamento físico, ou esse desgaste físico melhor. Muito bem, Kardec então conclui essa entrevista e diz assim: no dia seguinte o Sr. Conde de C contou-nos haver sonhado que se achava na sociedade, entre nós e o médium. Evidentemente é uma lembrança da evocação. É provável que no momento da pergunta não sonhasse, pois respondeu negativamente. Também é possível e mais provável que, não sendo o sonho senão uma lembrança da atividade do espírito, na verdade não é o corpo que sonha, desde que não pensa. Ele, pois, respondeu negativamente, sem saber se, uma vez desperto, seu espírito se recordaria. Se o corpo tivesse sonhado enquanto seu espírito estava ausente, é que o espírito teria tido uma dupla ação. Ora, ele não poderia estar ao mesmo tempo na sociedade e em sua casa. Então, aqui, essa observação de Kardec. Questão 33. Vosso espírito se acha no estado em que se encontrará quando estiverdes morto? Mais ou menos a mesma coisa, por causa do laço que o prende ao corpo. Então, vemos aqui que se naquele momento ele se encontrava no mesmo estado que estará quando for morto. Aí ele coloca mais ou menos a mesma coisa. Por que não exatamente a mesma coisa? Mais ou menos porque ele percebe então esse laço que prende ao corpo, enquanto que morto ele já não tem mais esse laço. Tendes consciência das existências anteriores? Pergunta número 34. Muito confusamente. Eis aí uma diferença de que me esquecia. Após o desprendimento completo que se segue à morte, as lembranças são muito mais precisas. Atualmente, são mais completas do que durante a vigília, mas não suficientes para poder especificá-las de modo mais inteligível. Então, bom dia, Flávio. Então mostra para nós aqui, que deixa eu ver aqui. A lembrança então que aparece para nós aqui, ela é muito mais completa quando desencarnado. Atualmente são mais completas do que quando em vigília. Isso porque quando acordado, ele tem ali alguns flashes que podem trazer para ele alguma lembrança de existência passada quando isso acontece. Nesse caso, ele diz que nesse estado em que ele se encontra em desdobramento, essas lembranças são mais claras, mas não suficientes para poder especificá-las de modo inteligível, ou seja, sem aquela clareza para ele dizer exatamente onde ele viveu, o que ele fazia, qual era a sua personalidade naquele momento, qual era a sua identidade naquele momento, digamos assim.
Então, assim, ele tem essas lembranças, né? Então, esse desprendimento, isso mostra para nós, né, a restrição tão intensa, né, tão intensa que acaba prejudicando a mente de se expandir e apresentar ali todos os seus atributos, todas as suas potencialidades. Então o cérebro realmente ele é bastante restritivo. Nesse caso aqui, em desdobramento, ele já consegue ter alguma lembrança, mas ainda assim, pelo fato de estar ligado ao corpo físico, ele apresenta ali as suas dificuldades. 36. Poderias exercer sobre o corpo uma influência de tal forma intensa que fosse capaz de o despertar? Não. Então, ou seja, né, o espírito não pode, ali nesse caso, provocar uma influência no seu corpo, como, por exemplo, chacoalhar seu corpo, para que ele despertasse. Né? Então, a gente vê que são perguntas bastante interessantes, porque elas são voltadas especificamente para a investigação, para a pesquisa, que pode parecer uma coisa boba para nós, muitas vezes, né? Porque a gente vê, pô, se eu tivesse ali, eu teria perguntado outras coisas mais relacionadas ao espírito, se ele vê outros espíritos, se ele já foi para algum lugar. Mas a gente vê que a experiência fazer ali uma investigação sobre a relação do espírito com o seu corpo físico durante a emancipação. Então a gente vê assim que cada um de nós faria uma pergunta específica, né? um tipo de pergunta ou uma linha de raciocínio de acordo com a nossa curiosidade. Então a gente vê que era uma pergunta muito direta. Se ele tem ali uma visão melhor, uma audição melhor, se ele tem sensações. Então é para saber exatamente essa questão da relação do espírito com o corpo. 37. Poderias responder a uma pergunta mental? Sim. Vede-nos espiritualmente ou fisicamente? De ambos os modos. Então a pergunta anterior, né? Feita mentalmente a pergunta, como geralmente acontece, né? Então os espíritos respondem exatamente pela facilidade, pela facilidade não, né? Pela afinidade que ele tem, que ele pode ter com aquele que é o alvo, né, da sua atenção. E depois aqui, né, se pode ver espiritualmente ou fisicamente, de ambos os modos. Essa pergunta aqui ela é bastante profunda, né? Porque a resposta ela foi simples, mas o que ele poderia descrever exatamente, olhando para Kardec e para outros membros da sociedade, enquanto encarnado e ele em desdobramento? Ele veria, por exemplo, o corpo físico, mas ele veria o corpo físico apenas na aparência externa, ou veria alguma coisa assim mais translúcida, mais interior? O espírito, por exemplo, né, vendo ali o perispírito, ele veria algum tipo de irradiação, ele veria ali alguma camada mais translúcida, ele veria cores, ele veria luzes sendo irradiada. O que exatamente ele observaria? Então aqui, infelizmente, a gente não tem essa resposta, mas dá para a gente perceber quanta coisa poderia ser tirada disso, né? A gente tem falado bastante de animais. No caso de um espírito em desdobramento, por exemplo, quando ele olhar para um cachorro, o que ele veria exatamente? Como seria esse princípio espiritual do animal vinculado ao corpo físico? Será que ele irradiaria alguma aura, como geralmente se fala, né, no estudo esotérico? Será que ele veria ali alguma irradiação? O que exatamente seria visível? Então, nesse caso, ele colocou apenas de ambos os modos, mas são perguntas bastante interessantes da gente fazer, né, nessa condição. Como é a visão do espírito olhando para os encarnados? Porque a mesma coisa acontece também com André Luiz, né, quando ele traz para nós ali os seus tantos relatos nesse trabalho que ele costuma fazer na relação com os encarnados. Ele não comenta isso, como é que ele vê os encarnados. Como é a sua visão, como é a sua percepção e tudo mais. Né? Então a gente fica na curiosidade tentando imaginar o que exatamente eles podem ver. Né? Deixa eu ver aqui. Não entendi, Tico Té, qual seria um cachorro só seu? Não entendi. Não entendi. Me explica melhor, por favor. Questão número 39. Poderíeis ir visitar o irmão de vosso pai, que dizem, sim, se ele mesmo projetaria isso. Mas nesse caso eu falo assim, se ele veria um cachorro mesmo, né? E não se ele tinha essa percepção, criando ali um ambiente. Como acontecia, por exemplo, a gente teve uma situação como essa, estudando se eu não me engano, foi Recordações da Mediunidade, lá da Dona Ivone, quando ela relatou aquele caso, em que ela, em desdobramento, foi ajudar um espírito que tinha desencarnado, e ele estava
provocando um efeito nas pessoas encarnadas da sua família. E aquele homem desencarnou e ele achou que ele estava no sítio dele. E naquele sítio ele tinha galinhas, ele tinha ali ferramentas, ele tinha casa, né? E aí então os espíritos foram lá, passando por aquele papel de corretores de imóveis, para poder tirar ele daquela condição. E ele então criava aquele sítio. Era tudo fruto do seu pensamento. Então a gente vê assim que sim, essas formas de pensamento, elas podem de fato acontecer, né? E só que nesse caso aqui, a pergunta que Kardec fez, era uma visão real do encarnado, né? Exato, né? Como o céu e o inferno, exatamente. Ele vai criar o ambiente à sua volta a partir ali do impulso do seu pensamento, né? Muito bem, questão 39. Poderíeis ir visitar o irmão de vosso pai, que dizem estar numa ilha da Oceania, e como marinheiro, poderíeis precisar a posição dessa ilha? Não posso nada disso. Aí vocês se lembram, né? A gente falava aqui, deixa eu pegar rapidamente. Estou aqui com a edição. Estou com a edição aqui de... Espera um pouquinho só. Tá aqui, ó. É uma evocação que foi feita no boletim de 28 de outubro. É colocado para nós assim esse relato. Na sessão de estudos, feita aqui a evocação do pai do senhor de R, proposta na sessão de 21 de outubro. Resultaria dessa evocação que o cavaleiro de R, seu tio, do qual não se tinha notícias há 50 anos, não estaria morto e habitaria uma ilha da Oceania Meridional, onde se teria identificado com os costumes de seus habitantes, não tendo tido oportunidade para transmitir notícias suas. Será publicada. Então, nessa edição aqui que a gente viu, é o que Kardec faz referência, né? Se ele poderia visitar, nesse caso aqui, o irmão de seu pai, que se encontrava há 50 anos naquela ilha. E ele coloca, não posso nada disso. Aí aqui não tem também uma profundidade maior nessa resposta para saber exatamente qual é a causa, né, desse tipo de limitação que ele tem. 40. Que pensais agora de vossa interminável obra e seu objetivo? Penso que devo prossegui-la, com o mesmo objetivo. É tudo quanto posso dizer. Aí Kardec aqui, o que Andréa? Essa questão da Oceania é de 1859, lá no final nos boletins que nós vimos, do dia 21 de outubro, tá? Lá no mês de dezembro. Aí ele faz essa referência aqui, né? Inclusive ele até coloca também que evocaram um chefe de uma tribo lá de aborígenes daquela região e tudo mais. Então Kardec coloca uma observação a respeito dessa obra interminável, né? Ele havia desejado que lhe fizessem essa pergunta relativa ao importante trabalho que empreendia sobre a Marinha. Então, é bem interessante essa questão. Ele, então, quando encarnar, aliás, quando lúcido, né, quando em vigília, acordado, ele pediu para perguntar sobre o trabalho que ele fazia pela Marinha Imperial. Né? Bom dia, Regina. E aí, então, se ele conseguiria terminar esse trabalho. E aí, feita essa pergunta para ele, na condição de espírito desdobrado, né, que tem ali uma percepção maior, uma visão, né, mais distante da realidade, tendo ali uma visão mais ampla daquilo tudo que ele vivia, então ele colocou que penso que devo prossegui-la, com o mesmo objetivo. E aí, então, lembrando, né, que era esse trabalho que ele havia feito. Bem bacana essa questão, porque o espírito ele fica inseguro quando encarnado, porque ele vê apenas ali a sua realidade, e quando em desdobramento, ele pode então ali ter um entendimento mais completo, um entendimento mais amplo daquilo que ele está vivenciando, que foi o que mostrou aqui agora. 41. Ficaríamos muito contentes se dirigisseis algumas palavras aos vossos colegas, uma espécie de pequeno discurso. Já que tenho oportunidade, aproveito-a para vos afirmar a minha fé no futuro da alma, que a maior falta que os homens podem cometer é procurar provas e provas.
Isto quando é perdoável nos homens que se iniciam no conhecimento do Espiritismo. Já não vos repetiram milhares de vezes que é preciso crer, porque se compreende e se ama a justiça e a verdade, e que se dessemos satisfação a uma dessas perguntas pueris, os que pretendem fazê-la para se convencerem não deixariam de fazer outras no dia seguinte, e perderias infalivelmente um tempo precioso fazendo os espíritos lerem a sorte? Eu o compreendo agora muito melhor do que quando desperto, e vos posso dar um sábio conselho. Quando quiserdes obter tais resultados, dirigi-vos aos espíritos batedores, e às mesas falantes que nada tendo de melhor a dizer, podem ocupar-se de tais manifestações. Perdoai-me a lição, mas tenho necessidade dela, e não me aborreço de a dar a mim mesmo. Então aqui encerra essa comunicação. Né? Aqui o que ele quis dizer é que, para quem estuda a doutrina, para quem tem ali o interesse em ampliar o seu conhecimento, fazer perguntas apenas de teste, aquelas perguntas de provocação, né? Alguma coisa assim, né? Já que você é um espírito, adivinha o que eu tenho aqui nas minhas mãos, que está escondido, né? Adivinha o que eu tenho guardado na minha bolsa. Ou seja, isso aí é o tipo de pergunta que você faz para espíritos batedores, para mesas falantes, né? Que não tem nada de mais importante para fazer do que ficar entretendo aqueles que participam daquela sessão. Agora, quando é uma reunião de espíritos esclarecidos, né, que podem ali de fato trazer ensinamentos, o conhecimento somado com a fé é muito interessante. Exato, Flávio, porque ele sendo muito curioso, a gente viu ali, né, que nessas viagens que ele fez, ele queria falar com o chefe daquela tribo, né, de aborígenes, ele fazia perguntas simples, né, perguntas que poderiam ser tão interessantes, né, mas ele acaba fazendo por curiosidade. E é uma curiosidade bastante natural. Então ele dá essa lição a ele mesmo, né, para que ele possa, então, nas próximas participações nessas reuniões mediúnicas, fazer perguntas que são objetivas, que são de fato proveitosas, Né, porque nós somos assim, a gente tem curiosidade de conhecer detalhes assim da vida no mundo espiritual, principalmente nós, né, que somos estudantes, mas muitas vezes estudantes ainda imaturos, que nós temos muitas informações do mundo espiritual, a gente quer dissecar essas informações. Então fazer pergunta mais detalhada, mas são perguntas que, mas por que você está perguntando isso? Você quer aprender o que com isso? Nada, só curiosidade. Que seria mais ou menos se nós fizéssemos assim, olha, já que você é um espírito, eu queria saber a encarnação de quem fulano foi. E a gente coloca aí o nome de uma personalidade, né? Um cientista, um artista, um político, alguém que destaque na sociedade. Quem ele foi na existência passada? E aí os espíritos vão perguntar, você está perguntando isso para quê? Que diferença faz esse tipo de pergunta? Ou, por exemplo, né, no caso dessa questão de sorte, tico-teco, a gente já entra já sai um pouco desse ambiente espírita e já entra mais no ambiente da sociedade curiosa, né? Então seria a Mega Sena, se vai casar com fulano, aquelas perguntas que são feitas geralmente em tábuas Ouija, né? Que as pessoas têm essa curiosidade. Então daí que vem, né, essa orientação. Se nós fazemos isso com estudo e com entendimento, é necessário que nós aproveitemos essa oportunidade para de fato ampliar o nosso conhecimento e não fazer perguntas infantis, né? Pois é, o Chico mesmo falou, uma vez perguntou para o Chico lá no Pinga Fogo, né, se ele poderia falar o número da loteria. Ele falou, se eu pudesse, eu mesmo jogava, né? Nós trazemos um embuste lá de trás, sem perceber a ajuda ao embusteiro que quer saber na sua ignorância, né? Então, essa exatamente vem lá de trás, né? Essa nossa tendência, essa nossa limitação, essa nossa infantilidade. Mas aí a gente vê, através dos estudos de Kardec, tudo vai então, a gente vai aprofundando e vai fazendo com que a nossa participação seja mais madura, né? O Flávio colocou, né, como disse Dona Laura, André Luiz, né, a curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes, né? Perfeito, Flávio. Então, mas é difícil a gente tirar a curiosidade de iniciantes nesse conhecimento, né? A gente quer saber das coisas, mesmo que seja
só para saber, mas a gente fica ali coçando a língua para poder perguntar e fica tentando se segurar, né? O Brás colocou, né, uma vez pedi licença para um espírito afro, se podia fazer algumas perguntas, ele prontificou a responder e foi útil para mim, né? Pois é, Brás, né? Então ali ele teve essa disponibilidade, essa disposição para satisfazer a curiosidade. Mas aí a gente vê, né, que você tem espíritos que são mais pacientes, outros que são menos pacientes. Porque da mesma forma que nós encontramos aqui no mundo, pessoas que vêm fazer perguntas para você sobre uma experiência que você vivencia, você pode falar assim, olha, eu não quero falar desse assunto, eu não quero perder tempo com isso. Ou você pode ser paciente e responder, se você achar que aquilo tem alguma validade. Então no mundo espiritual é a mesma coisa, os espíritos não mudam sua personalidade em termos de paciência, em termos de dedicação, de atenção, né? Então tem tudo isso que a gente encontra também, né? A mesma coisa. É a mesma coisa que a gente faz aqui no nosso estudo, às vezes aparece alguém perguntando, né? Posso fazer uma pergunta boba? Né? O objetivo do nosso trabalho é estudo, portanto nenhuma pergunta é boba. Boba é aquela pergunta que não foi feita, né? E bobo foi aquele que não fez, né? Mas na verdade a gente vê que toda pergunta é válida. Mas na relação com os espíritos a coisa já fica um pouco mais, séria, exatamente pelo trabalho da evocação, pela presença do espírito e tudo mais, né? O Elcio colocou, né? Eles também estão em evolução, exatamente, né? Então você tem ali, né, nos mais variados graus. Tem aqueles espíritos que se colocam à disposição, claro, né? Sim, sim. Eles se colocam à disposição, eles não vêem problema nenhum nisso em responder essas perguntas, né? Mas tem aqueles espíritos que são mais ocupados, né? E eles julgam também, né, Elcio? A gente lembra que os espíritos eles julgam qual é a qualidade do grupo que faz a pergunta. Se é um grupo de pessoas leigas, muitos espíritos se prestam a essas respostas, né? Dão ali, não tem problema. Agora você pega um centro espírita, um grupo sério, um grupo que tem ali oportunidade de estudo e tudo mais, e você faz uma pergunta infantil, aí muitos espíritos ali não têm muita paciência para isso, né? O Brás colocou, né? E por coincidência ele tinha sido assassinado na escravidão, na escravatura, na minha cidade no ciclo do ouro, né? E na hora que não aguentou a trabalhar, né? Mas o mataram e jogaram seu corpo no rio. Uma história bastante trágica, né, Brás? Vamos lá, seguindo aqui. Próxima pergunta. Segunda conversa, 2 de dezembro de 1859. Então lembra que foram 2 evocações, né? Nós estamos agora na segunda. Evocação. Eis-me aqui. Dormis bem? Não muito, mas irei. No caso particular em que vos encontrais, julgais útil fazer a evocação em nome de Deus, como se fosse o espírito de um morto? Por que não? Por não estar morto, credes que Deus me seja indiferente? Interessante, né? Porque geralmente o Kardec ele coloca fazendo essa introdução. Porque a gente já conversou sobre isso. Ele coloca assim, evocação, e o espírito, eis-me aqui. Só que nessa evocação, nós temos ali, né, toda aquela preparação, né, geralmente faz a evocação em nome de Deus, exatamente ali para poder fazer com que haja aquela proteção, aquela sintonia elevada, que o espírito, então, né, seja atraído de uma forma proveitosa, e não simplesmente abrindo as portas para o espírito se manifestar sem que tenha esse compromisso com a reunião proveitosa, né, com algo que seja de valor, que seja valoroso. Né? Então aqui, quando o Kardec falou, bom, já que a gente faz isso para os espíritos que são evocados, né, é necessário fazer para você também? E ele coloca exatamente, né, por que não? Por não estar morto, credes que Deus me seja indiferente? Então a mesma evocação que se faz para um desencarnado, se faz para o encarnado, porque ali o propósito acaba sendo o mesmo. Isso não muda a característica do trabalho. 45. Considerando-se que vos achais aqui, se vosso corpo recebesse uma picada, não bastante forte para vos despertar, mas suficiente para vos fazer estremecer, vosso espírito a sentiria? Meu corpo não a sentiria. Então, já que não foi tão contundente assim, então não seria percebido. Vosso espírito teria consciência do fato? Nenhuma. Mas notai que me falais de uma sensação leve e sem nenhum alcance.
em termos de importância, seja para o corpo, seja para o espírito. 47. A propósito da luz, ele fez essa pergunta anteriormente, sobre a questão da visão, da percepção da luz. A propósito da luz, dissestes que ela vos parece como se estivesseis em vigília, considerando-se que os vossos olhos são como janelas para onde ela chega ao cérebro. Compreendemo-lo em relação à luz percebida pelo corpo, mas neste momento não é o vosso corpo que vê. Vedes ainda por um ponto circunscrito ou por todo o ser? Isso porque a gente lembra que quando, se eu não me engano, no mês de janeiro de 1858, que foi a primeira edição da Revista Espírita, Kardec abordou sobre as sensações e percepções dos espíritos. Falava sobre o som, falava sobre o frio, o calor, sobre a luz, sobre o olfato, sobre várias percepções dos espíritos, sensação de dor, alguma coisa assim. E a resposta foi colocada que o espírito, então, ele percebe por todo o corpo. Ele não tem assim a visão. Os olhos, que são utilizados ali como órgão para a percepção da luz pelo corpo físico, o espírito já não tem mais. Então ele sente por todo o corpo. Para nós é difícil ter essa clareza nessa definição, que sente pelo corpo todo, porque nós estamos acostumados, acostumados não, nós estamos ali restritos a essa percepção apenas pelos nossos órgãos do sentido. Mas nesse caso aqui chega pelo corpo todo. Então é a pergunta que Kardec faz. Esse ponto circunscrito são os olhos, ou por todo o ser, ou seja, todo ali o perispírito percebe, capta tudo isso, que é a mesma coisa que acontece com a visão, por exemplo. Nós temos aqueles espíritos que chegam no plano espiritual sem a capacidade de ouvir, exatamente porque estão condicionados a ouvir apenas pelos ouvidos através ali da vibração do ar. Mas quando eles desencarnam levando algum tipo de deficiência auditiva, no plano espiritual, até que eles percebam isso, vai então ali tendo essas limitações e com o passar do tempo eles vão então se libertando desse condicionamento que eles acabaram levando. Mas a resposta colocou: é muito difícil de vos compreender. O espírito percebe as sensações sem intermédio dos órgãos e não tem ponto circunscrito para as perceber. Aí Kardec, que não deixa por menos, ele coloca: insisto novamente em saber se os objetos, o espaço que vos cerca, tem para vós a mesma cor de quando estáis desperto. Para mim, sim, porque meus órgãos não me enganam, mas certos espíritos encontrariam nisso grandes diferenças. Vós, por exemplo, percebeis os sons e as cores de modo muito diverso. Percebeis os odores? Também melhor que vós. Fazeis diferença entre a luz e a obscuridade? Diferença sim, mas para mim a obscuridade não é como para vós. Vejo perfeitamente no escuro. Na época em que nós estudamos sobre esse tema, das percepções e sensações dos espíritos, nós falamos que a matéria ela é formada por átomos, e os átomos são energia. Portanto, nós deduzimos que essas energias são radiantes. Algumas em maior intensidade, outras em menor intensidade. E é isso que os espíritos percebem. Eles percebem as energias. E eu lembrei na época, o filme Matrix, que você caminha no escuro e você vê tudo muito bem codificado pelos códigos e tal, E aqui nesse caso você vê luzes, então você vê tudo como se fossem assim objetos fluorescentes. Essa aqui é uma comparação muito pobre que a gente pode usar, mas talvez seja mais compreensível para a gente poder entender essa visão, entre aspas, que os espíritos têm de um ambiente completamente escuro. Quer dizer, nós temos a dificuldade de perceber exatamente pelaquela questão da física, A luz bate no objeto, reflete nos nossos olhos, os nossos nervos ópticos acabam ali sendo estimulados e o nosso cérebro então decodifica aquele formato e aquelas cores que são percebidas. No caso dos espíritos, eles percebem ali a energia de cada objeto. Então essa é a dedução que a gente faz. A Andréa colocou, será que algum centro faz isso hoje? Até mesmo para aprendizado ou respostas particulares. Andréa, você deve estar falando sobre a questão das pesquisas e tudo mais, Eu me recordo de um centro espírita aqui em São Paulo, que eles faziam pesquisas com tábua Ouija, daquelas mesmas tábuas que são vistas nos filmes de terror.
né? Então o pessoal evoca, parece um demônio, coisa e tal. Só que, na verdade, essas tábuas, não é ali o fato da tábua ser utilizada ou de um pêndulo que vai atrair o espírito, mas é o objetivo dessa relação. Então eles começaram a utilizar esse tipo de objeto, que nos Estados Unidos é bastante curioso, né? Você está numa prateleira, em cima você tem o banco imobiliário, embaixo você tem uma tábua Ouija, numa prateleira de brinquedos, né? De jogos de tabuleiro, uma coisa muito maluca, né? Pelo fato de não perceberem ali a gravidade e a complexidade da coisa. Mas nesse centro eles estavam usando, então, essa questão da chamada tipologia, né? A tipologia, ela é aquela experiência inicial que foi feita lá nos primeiros momentos de registros, né, dos fenômenos mediúnicos lá na França, na Europa de modo geral, em que eles contavam as batidas das mesas. Então, uma batida é letra A, duas batidas letra B e assim vai. Primeiro era, né, apenas sim e não. Uma batida sim, duas batidas não. Depois começaram A, B, C, D. Imagina se você está lá no J e você perde a conta, se está lá no X e perde a conta, né? É um trabalhão. Mas, de qualquer forma, a tábua Ouija, ela é também uma tipologia. Porque você tem o alfabeto e você tem ali aquele apontador que vai mostrando as letras. Então, o objeto vai se movendo nessa tábua e trazendo as letras. E isso era feito com o objetivo de estudos, para obter respostas sérias, o grupo era sério e os espíritos respondiam seriamente. Então, não deixa de ser, né, hoje, quando nós temos a psicografia e a psicofonia, claro, né, e a psicodigitação, claro, sempre, né, e são recursos muito mais rápidos, mas não deixa de ser uma forma de você fazer experimentações. Então tem grupos que fazem, tem espíritos que se dedicam também a esse tipo de pesquisa, porque na verdade é uma forma, todo tipo de pesquisa que faz, mesmo que seja apenas ali, que nesse caso, né, você tem uma mistura de efeitos físicos, já que o objeto se move, e você tem o efeito intelectual pelas respostas que são apresentadas. Então, na verdade, você está reproduzindo experimentos que foram feitos no passado para você ali ter o registro daquele fenômeno que traz também para nós convicção sobre o mundo espiritual. Então, mesmo que não haja necessidade, nós estamos ainda no campo das pesquisas, mesmo com tantos livros escritos. Porque é aquela história, né? Ou você lê um livro falando sobre o espaço, ou você se torna um astronauta. Nós queremos virar astronautas, né? Então, quer dizer, você ler que alguém fez uma experiência com batidas de mesa lá em 1800 e qualquer coisa, e você fazer isso é muito diferente. Então a gente vai reproduzindo essas mesmas experiências da mesma forma que acontece na escola. Você vai no laboratório de química, no laboratório de física, de biologia, e você reproduz experiências que vêm sendo reproduzidas ali há gerações, para que você mesmo, vendo aquilo acontecer, traga para você uma convicção. Então nós temos alguns grupos que fazem sim, assim como grupos que fazem ali também trabalhos de materialização, trabalhos de transporte. Exato, mas faz parte do aprendizado, né? Mas você, no caso, Elcio, ou você precisa daquilo para curiosidade, ou você precisa daquilo como parte de estudos. E os espíritos reconhecem isso, né? Osmar colocou lá em cima para nós, né? Outro dia, Ana Maria Braga foi entrevistada no Roda Viva. E alguns jornalistas fizeram perguntas de grande relevância sobre a carreira profissional e de como ela superou e supera o enfrentamento com o câncer. Ela deu respostas motivadoras e edificantes, mas um jovem jornalista só perguntava sobre a vida amorosa e fofocas, né? É a diferença em saber perguntar. Exatamente, Osmar. Né? E se ela tiver paciência, tiver tolerância, ela vai dar uma resposta educada. Se você pega alguém mais atravessado, vai, mas por que você está perguntando isso? É da sua conta? Aí já dá aquele fora, já cria aquele constrangimento e tudo mais, né? E as questões particulares e pessoais, né, que o Tico Teco colocou, né? Então, a gente tem ali vários tipos, né, Tico Teco? Você pode... Kardec mesmo, ele talvez, acho que a primeira pergunta, o primeiro artigo, ou o segundo artigo, lá da primeira edição da Revista Espírita, Kardec apresenta para nós aquele artigo intitulado Mamãe, Estou Aqui, que era o caso de uma jovem que tinha desencarnado na adolescência, a mãe sofria muito, Kardec foi até a casa dela com uma médium para ajudar. Ou seja, se você em casa tem ali toda a segurança, e você faz essa evocação, tem ali o entendimento e faz aquilo tudo, pode ser que dê certo. Pode ser que você receba ali as respostas pessoais, como acontece na própria psicografia, na psicofonia, enfim. Cada um ele tem seus recursos, né? Deixa eu ver aqui. Médium ostensivo, hoje parece que são poucos. Olha, Brás, você fala médium ostensivo de
Efeitos físicos ou intelectuais? Porque se nós pegarmos ali os grupos mediúnicos, né, todos eles são extensivos, né? E nós temos ali milhares de grupos mediúnicos, né? Manda, Dudu, por favor. Deixa eu ver aqui. Ali o Chiquita colocou, né, dúvidas e necessidades das pessoas não são importantes, né? Sim, são importantes, né? O que eles colocam aqui para nós não é pergunta pessoal, é pergunta infantil, diferente. Você pode fazer uma pergunta pessoal de algo que é relevante para você e pode ser respondido, mas tem perguntas e perguntas, né? Vamos lá, aguardando aqui só então. Muito bem. A sua porta educativa, essa mesma que você está nesse momento, se mostra tão presente na percepção da nossa educação do Evangelho e dessa doutrina que só nos mostra que estamos no caminho da melhora como espíritos querendo saber, estudar e perceber que a luz divina entra em portões abertos a esses interesses que suavizam a alma, que redirecionam ao celeiro das melhores intenções do verdadeiro segmento, que é trazer a todos vocês o melhor alimento do ser humano, que é mostrar na leitura edificante a quem precisa e quer na sua boa vontade receber esse auxílio iluminado, que são os questionamentos recebidos de forma a realizar um bom entendimento junto ao plano espiritual. Portanto, aquela porta educativa comentada no início não deixa de forma alguma esses amigos embusteiros entrarem em seus portões abertos, porque a segurança se faz nesses momentos em que tu trazes o melhor para todos vós e a todos nós aqui. Estamos presentes e direcionados a trazer a boa segurança de seus estudos, e isso tudo com muita ajuda filtrada e ajustada para que nada de interferência haja nessa sala de vocês. Né? Ou seja, né, muito obrigado pela participação, obrigado pela atenção que tem conosco também. E aqui vem exatamente isso que foi colocado, né? Essa porta educativa que se abre nessa relação com o mundo espiritual, ela tem ali, né, essa proteção, exatamente, nessa proteção. Tem para nós ali também essa relação saudável, essa compreensão, né, das nossas necessidades, do objetivo dos nossos estudos. Né? Então, exatamente, então, essa mensagem que nós recebemos mostra isso. É uma porta aberta, mas é uma porta aberta que não é para qualquer um. Né? E a mesma coisa acontece em diversos grupos mediúnicos, que tem também ali, né, essa comunicação com o mundo espiritual absolutamente filtrada, como é colocada. Então, como é colocado para nós aqui também, né, não deixa de forma alguma esses amigos embusteiros entrar. Exatamente, né, aberta, mas não escancarada. Né, bem assim. Ela está aberta ali, mas a portaria é da melhor qualidade. Né, então, é assim que a gente vai filtrando, né, recebendo esse filtro. Né. Muito obrigado pela paixão, obrigado de novo por esse carinho aqui com a gente. Então, é assim que a gente percebe, né? No caso, nós temos então dos grupos os mais variados. Cara crachá. E nos tempos atuais é tudo digital, né? Põe o digital, se puder entra, se não puder a luz vermelha acende. Aqui na nossa, não. Não por tudo aquilo que a gente já recebeu até agora. Graças ao bom Deus e graças a esse pelotão de amigos aí que cuida da gente. Então, né, pessoal, a gente percebe assim que é exatamente isso que Kardec colocou. Voltando aqui então, por aquilo que a gente estava colocando também, né? Falava sobre essas percepções que os espíritos têm e tudo mais. Então, avançando um pouquinho mais aqui para nós, no número 51. Vossa vista penetra os corpos opacos? Sim. Então, mostra, né, quando eu falei para vocês que o Conde R olhava Kardec, olhava os outros médiuns e participantes daquela reunião, e ele disse que percebia. Mas a pergunta é, né, mas como será que eles... como é que será que eles veem? Será que eles veem apenas o exterior? Será que eles veem ali... conseguem penetrar o olhar, né, para ver interiormente? Então, como foi colocado aqui, que ele percebe isso também, ele só não trouxe detalhes para nós. O Flávio colocou, né, já tentaram, né, influenciando participantes para atrapalhar, mas nada que um bom bounce não tenha resolvido. Exatamente, Flávio. Então o negócio está tudo bem seguro aqui. Questão número 52. Poderíeis ir a um outro planeta? Isso depende. De que depende? Do planeta. A que planeta poderíeis ir?
aos que estão aproximadamente no mesmo grau da Terra. Então já fala também sobre essa distância que os espíritos percorrem e também com relação à faixa vibratória desses planetas. Então, como é sempre colocado para nós, os espíritos superiores podem vir aqui ao nosso mundo para fazer aqui os seus trabalhos, missões, orientações. Mas os espíritos daqui não podem ir para mundos superiores, exatamente por essa diferença vibratória. E a gente já conseguiu entender mais ou menos, como é que funciona essa questão das frequências. Então, quanto mais baixa a frequência, mais densa a frequência, mais difícil o espírito tem para poder se deslocar e até mesmo se adaptar nessa frequência mais elevada. Mas os espíritos mais elevados já podem isso. Então, quer dizer, não é um caminho de mão dupla. É um caminho de mão única, a não ser que seja, nesse caso, o espírito sendo conduzido a um ambiente mais elevado, mas aí ele é preparado, conduzido, escoltado até esse local para um determinado fim. Comprovação da pluralidade dos mundos habitados, em uma resposta bem coerente. Então mostra não apenas a questão de outros planetas, que ele afirma também, mas a própria frequência desses planetas. Mostrando ali a dimensão. Lembrando que a frequência dos planetas, na verdade, é uma característica dos seus próprios habitantes. Como André Luiz trouxe para nós lá no livro Evolução em Dois Mundos, a respeito da aura vibratória, ou da psicosfera, da aura psíquica ou da psicosfera, nós temos então os planetas com suas próprias psicosferas. Pois é, mas a gente lembra, o Brás? Dona Ivone, ela estava ali com Bezerra de Menezes e outros espíritos ali chamados de Skol, que permitiam que ela ia e favoreciam com objetivo, não era apenas fazer turismo. Outro naipe, 55. Vê de outros espíritos, muitos e ainda. Observação, Kardec coloca aqui. Uma pessoa que o conhece intimamente, presente à sessão, disse que essa expressão lhe é muito familiar, vendo nisso, assim como em toda a forma da sua linguagem, uma prova de identidade. Vede-os aqui? Sim. Como constatais sua presença? Por uma forma qualquer? Por sua própria forma, isto é, por seu perispírito. Vede algumas vezes os vossos filhos e podeis falar-lhes? Vejo-os e lhes falo frequentemente, nesse caso, dos próprios filhos. Mas voltando para a questão anterior, como constatais sua presença? Por uma forma qualquer? Por sua própria forma, isto é, por seu espírito. Aí nós, ingenuamente, perguntaríamos, você pode dizer quem está aqui? Ou seja, o nosso orgulho começa então a perguntar, quem será que está aqui? Quem será a personalidade? Quem será o espírito importante? Então, na verdade, não importa quem está lá. O que importa é a qualidade do trabalho que é feito e, ao mesmo tempo, também a qualidade dos espíritos que acompanham esse trabalho. Então, nós perguntaríamos, quem está aqui? Olha só, depois sai contando para todo mundo, Você viu quem estava na reunião? Só para poder enaltecer ali o nosso orgulho, a nossa vaidade, Então, tem muitos espíritos ali? Tem. Kardec já sabia disso há muito tempo. E aí ele queria, na verdade, não saber quem eram os espíritos, mas de que forma que esse espírito percebia esses outros, já que ele não estava desencarnado. Ele estava em desdobramento e os outros desencarnados. Como era essa percepção? Depois aqui na 58, se ele via algumas vezes os vossos filhos, vê frequentemente, que já é uma pergunta mais pessoal. Na 59 agora, dissestes, meu corpo é um acessório, sou eu que estou aqui. Isso porque numa das perguntas iniciais da primeira entrevista, Kardec perguntou se ele via ali via o seu próprio corpo, se ele estava ali ligado ao corpo, alguma coisa assim. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar lá, que a gente já pega já aqui a pergunta exata que ele fez. Está aqui, ó. Como tendes consciência de vossa individualidade aqui presente, ao passo que o vosso corpo está no leito? Neste momento, meu corpo não me é senão um acessório. Sou eu que estou aqui. E Kardec observa. Sou eu que estou aqui é uma resposta deveras notável. Para ele, o corpo não é parte essencial do seu ser. Essa parte é o espírito,
que constitui o eu. O seu eu e o seu corpo são duas coisas distintas. Porque nesse caso a gente lembra sempre da grande confusão que nós fazemos, né, nessa questão da identidade. Porque nós nos vemos como corpo físico, tanto é assim que nós temos ali na visão materialista aquela ideia de você dizer que quando eu morro, eu desapareço. É uma forma de se expressar absolutamente comum no nosso mundo, tanto para religiosos como não religiosos. Fulano morreu, ou seja, ele desaparece, ele deixa de existir, ele perde completamente a consciência, e nessa questão coloca, não, meu corpo é meu corpo, eu sou eu. Por isso, então, Kardec ele retoma essa questão pela sua gravidade, né? Então coloca, né, dissestes, meu corpo é um acessório, sou eu que estou aqui. Esse eu é circunscrito, limitado, tem uma forma qualquer. Em suma, como vos vedes? Quer dizer, como é que você se vê? Se você é circunscrito, porque a gente lembra que aquela grande dúvida, né, de entender o que é o espírito. Não perispírito. O que é o espírito? Né? Exato, né? O meu espírito... Kardec muitas vezes usa essa expressão, né? O espírito de Joana de Ângeles, por exemplo, né, nós poderíamos dizer, o espírito de tal pessoa. Então, o meu espírito... Então, é muito difícil para nós mudarmos esse condicionamento de nós nos entendermos como espíritos, né? Porque a nossa realidade é aquela realidade que a gente tem da nossa própria percepção. Ou seja, eu me vejo no meu corpo físico, eu me vejo no espelho, eu me vejo numa foto, num vídeo, então eu me vejo. Portanto, eu sou aquilo que eu vejo. Mas aí então a gente começa a ter aquele entendimento de que eu sou o meu corpo e eu tenho o meu espírito. Ou seja, é uma salada que nós fazemos, né? Aí então vem a grande separação. Eu tenho o corpo físico, que é um instrumento, eu tenho o perispírito, que é meu corpo espiritual, e eu tenho a minha consciência como espírito que sou. Então a gente precisa muito trabalhar isso, né? Então, tanto nesse caso, Osmar, da gente fala assim, olha, quando eu desencarnar, não quando o meu espírito desencarnar. Ou uma outra expressão que nós utilizamos também com um certo equívoco, é dizer assim, na minha vida passada, nós entendemos o sentido, mas é uma expressão equivocada. Porque na minha vida passada eu tenho uma única vida, eu sou um espírito imortal. Então quando eu falo na minha existência passada, aí sim a gente começa a utilizar uma palavra mais equilibrada. Né? Numa das respostas que Kardec recebeu lá no início do Livro dos Espíritos, parte da resposta veio: a questão de palavras é um problema que vocês precisam resolver, para que vocês possam se entender melhor. Então quando nós falamos, olha, na minha existência passada, nessa única vida que eu tenho, porque eu sou um espírito imortal, aí a gente consegue colocar as coisas no lugar. Mas tudo é uma questão de, sem dúvida, né? De fato, né, Tic Teco? É algo que já vem passado de geração, mas a gente está acostumado com essa ideia. Né? Uma visão religiosa equivocada que a gente tem. Entendemos o sentido, mas a gente lembra que a questão da comunicação ela deve ser precisa. Você tem que falar a coisa certa para ser bem compreendido. Hoje nós temos estudos que falam sobre a questão da comunicação. Se você quer receber uma resposta correta, se você quer receber um retorno correto, faça a pergunta correta. Porque do contrário você vai receber uma resposta que pode ser diferente daquela que você espera, que certa ou errada, né, num tom ou no outro. O Braz lembrou aqui da dualidade, né, entre eu e corpo, né, eu e espírito. Né? Então, a gente vai definindo tudo, né? O ensino é antigo, né, mas o entendimento já é mais atual, né, porque a gente acaba não valorizando muito isso. A ideia de espírito, alma, são muitas palavras, muitos termos, muitas definições que embolam a nossa cabeça, né? Pois é. Vamos lá então. Então, mais uma vez, né? Esse eu é circunscrito, limitado, tem uma forma qualquer, em suma, como vos vedes? É sempre o perispírito. Então ele vê a si próprio como perispírito. Né? Porque, como eu disse para vocês, tá, vai com Deus, André, estamos finalizando já também. Tá? Beijos, bom fim de semana. Então a gente lembra, né, que a dificuldade que os espíritos têm para definir o que é espírito. Ele coloca, né, uma espécie de chama. Até nisso é difícil, né, porque
Não dá para você definir algo que não tem uma forma, não só não tem forma, como não tem uma característica que possa ser ali definida. Então eles colocam, é uma espécie de chama. Então, para vós, o perispírito é um corpo? Mas, evidentemente, vosso espírito imita a forma do vosso corpo material e vos parece que aqui estáis com o vosso corpo? Sim, quanto à primeira pergunta. Ou seja, vosso perispírito imita a forma do vosso corpo? Sim. E não quanto à segunda. A segunda, né? Vos parece que aqui estáis com o vosso corpo? Não. Tenho perfeita consciência de estar aqui somente com o meu corpo fluídico luminoso. Ele coloca não apenas um corpo fluídico, mas um corpo fluídico luminoso. Como será esse luminoso? Será aquilo que a gente observa, por exemplo, de um espírito que aparece com aquela aura irradiando em torno dele? Eis a questão, né? Aí então os nossos videntes de plantão podem dizer para nós. Muito bem, pessoal. Aqui na próxima questão, Kardec já vai começar a falar um pouco mais sobre as percepções dele e tudo mais, né? Tanto que a pergunta número 62 é: poderíeis dar-me um soco? Falaremos sobre isso então no nosso próximo encontro, na semana que vem. O que, Dudu? Repetir o quê? Ah, sim, daqui do corpo, né? Que eu estava falando aqui que na resposta ele colocou: tenho perfeita consciência de estar aqui somente com o meu corpo fluídico luminoso, né? Então, assim, o corpo fluídico do espírito e luminoso. Aí eu coloquei, né? Então os nossos videntes de plantão podem dizer exatamente como são percebidos os espíritos, se tem esse corpo fluídico luminoso, se não tem, se não é luminoso, né? Então, aí só vocês que vão poder dizer para nós, ou quando os espíritos aqui se materializarem, né? Tem sim, né? Então, Angelina, qual é a percepção que você tem? É a mesma? Quem mais? É algum médium nosso que pode dar essa definição também? Aí tem essa questão, né, do corpo luminoso, no caso, por exemplo, aqueles espíritos que têm um corpo mais opaco, né, quanto mais densos eles são, outros são mais luminosos, mais luminescentes, né? Acho que é essa a expressão correta, Tic-Teco. Então, são mais luminescentes, né, brilham mais, né? Então, são mais radiantes, digamos assim, quanto mais elevados eles são, né? Pode ser mais ou menos, né, exatamente por essa questão de densidade, de estado vibratório em que ele se encontra, né? Varia entre quase opaco e quase tangível, né? Nesse caso, quase opaco, a gente pode colocar assim o mais sutil e quase tangível, né? Ver eu não vejo, né? Mas que a vibração a gente consegue perceber a maioria das vezes, né? Então, tá aí as nossas tentativas de compreender exatamente os espíritos, né? Mas é isso, meus amigos. Só para a gente pensar aqui então, eu estou na questão 62. Nós vamos aqui até a questão número. Só um instantinho. Ela acaba na questão número 80. Então nós temos ainda 18 questões para trabalhar no nosso próximo encontro, né? Então foi bem interessante a gente conhecer um pouquinho dessas questões que foram colocadas, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. O Dudu colocou, né? Ver sem pernas, inteiro, apagado e iluminado, várias formas, né? A Angelina colocou, depende da condição espiritual de cada ser, né? Eu me lembro de um comentário feito pela Maíse Braga, né? Maíse Braga é uma palestrante, né, médium muito ostensiva, que é ali titular, digamos assim, né, da Comunhão Espírita de Brasília. Então ela é palestrante e tudo mais. Então, como eu comentei com vocês um tempo atrás, ela teve um problema cardíaco, foi hospitalizada, foi para a UTI, e pelo fato dela ter essa evidência muito ostensiva, ela dizia que, mais ou menos como Chico e Edivaldo, ela confundia encarnado com desencarnado, né? Então ela não conseguia ali, quando ela era criança ela brincava assim, a mãe dela chamava atenção e tal. Então ela dizia que na UTI ela tinha assim aquela dificuldade para definir quem estava encarnado e quem desencarnado ali dentro. E aí então percebeu assim que os desencarnados não tinham essa preocupação de ter os pés aparecendo. Então a dica dela foi assim, né? A dica que ela utilizava para ela mesma. Se tinha pé, era encarnado. Se não tinha pé, era desencarnado. Né? Então, cada um vivendo ali a sua experiência particular. Mas enfim, esse aqui foi o nosso estudo de hoje. Então, pessoal,
Encerrando aqui o nosso trabalho, mais uma vez nós paramos na questão número 62, vamos até depois a questão número 80, né? Bastante coisa para a gente ainda aprender. E aí lembrando também que no final da 80 nós vamos então aqui para o próximo artigo, Conselhos de Família, que nós já falamos sobre isso, lá de uma família espírita, né? Vocês lembram, né, que durante o Evangelho no Lar, o pai desencarnado vinha conversar com os filhos, chamava a atenção dos filhos para aqueles detalhes que precisavam ser ajustados na educação e tudo mais. Então nós teremos aqui mais um depoimento de uma família que vivencia isso tudo. O Dudu colocou, né, acontece assim, né, já vi um salão com uns 30, né, e quando comentei, um amigo disse que só tinham 8, né, pois é, bem, quer dizer, interessante para uns, assustador para outros, né, então, eu tenho um primo que ele diz assim, né, que ele tem tanto medo de espírito, que eu falei para ele que eu ia fazer uma visitinha quando ele voltasse, quando eu desencarnasse, né, aí ele falou assim, então a gente marca na praça de alimentação de um shopping, que é onde tem bastante gente, que não tem problema, né? Que você aparecer à noite num lugar sozinho, certamente ele vai ser mais um desencarnado ali no meio do caminho.